Bom, pessoal, primeiramente, boa noite. Estamos aqui novamente às plataformas online do AVFMAF. Estamos com uma nova disciplina que vai ser ministrada aqui para vocês, como eu já falei, da Faculdade FEMAF, que é a Faculdade de Educação Memorial Adelaide Franco, para o curso de Educação Física. Vamos ter aqui a disciplina de Fisiologia do Exercício, ministrada por mim, professor Aragão Júnior. Aqui está um pouco do meu currículo, no qual já venho atuando há algum tempo já. Sou graduado em Educação Física pela FAES, pós-graduado em Fisiologia do Exercício, Biomecânica e Personal Trainer pela Faculdade Labor de São Luís. Sou coreógrafo, professor de dança, personal trainer, também atuo com treinamento funcional, docente superior e também no ensino básico. Trabalho também com palestras. Minha numeração do CREF, caso algum de vocês queiram aí procurar algo sobre minhas formações. Meu e-mail para contato está aqui também para vocês, meu e-mail para contato, e também minhas redes sociais, onde vocês podem estar acompanhando o meu dia a dia, no meu trabalho, no que eu venho postando. Pessoal, antes de a gente iniciar a nossa nova disciplina, só um momento, tirar aqui, ainda estou procurando um local melhor para colocar a imagem da câmera. Para vocês, o que é a fisiologia do exercício e qual é o seu principal objeto de estudo? Como a gente estamos em plataforma online, vocês pegam essa pergunta que eu estou fazendo para vocês, pegam essa pergunta, respondam ela e deixem para a gente discutir ela no nosso final de aula, beleza? Na nossa última interação. Então vocês respondem essa determinada atividade, essa pergunta para vocês, sobre o que é o estudo, o objetivo de estudo da fisiologia do exercício. Creio que vocês já passaram pela fisiologia humana, já entendem mais ou menos ali como que funcionam algumas estruturas do nosso corpo, e dentro da fisiologia do exercício, o que ela é estudado dentro do nosso corpo. Então vocês busquem se aprofundar dentro do que a fisiologia do exercício pode nos proporcionar de conhecimento sobre o nosso corpo. Então, respondem com suas palavras, não pesquisem, beleza? Não pesquisem, respondem com suas palavras para a gente poder fazer uma breve discussão no final da nossa aula, ok? Então, pessoal, continuando aqui, após a gente responder essa questão sobre para vocês o que é o estudo da fisiologia do exercício e qual é o seu objetivo de estudo, a gente vamos ter aqui uma pequena introdução do que a gente vamos estudar na nossa disciplina. A gente temos aqui 4 conteúdos que a gente vamos estudar, como que esses 4 temas aqui funcionam dentro do nosso corpo. Que é o nosso primeiro tema da aula de hoje, a gente vai falar sobre homeostase e estado estável. A gente vamos entender como que funciona esses dois devidos temas dentro da fisiologia do exercício e como que eles funcionam dentro do nosso corpo, a qual importância ele tem para o nosso corpo. A gente também vai falar o quê? De adaptações neuromusculares e exercício. Sabe? Aquele treino que você faz, sente aquela dor muscular. É exatamente isso que a gente vamos estudar dentro da fisiologia do exercício. Uns dos sintomas, né, que passam para o nosso corpo. Então a gente vai entender como que funcionam essas adaptações neuromusculares referente ao exercício, beleza? Vamos falar também, pessoal, também aqui sobre o sistema respiratório e exercício. Como que funciona o nosso sistema respiratório dentro do exercício. Lá na fisiologia humana, a gente estuda o quê? A estrutura do sistema respiratório, a estrutura do sistema cardiorrespiratório. Então, tudo isso a gente estuda dentro da fisiologia humana. Como que acontecem essas estruturas? Tudo isso a gente estuda dentro da fisiologia humana. A fisiologia humana ela é um pré-requisito para a fisiologia do exercício. Lá você vai estudar o quê? Toda a estrutura de uma célula, como que funciona a passagem de nutrientes para os nossos órgãos e tecidos do nosso corpo, que para poder funcionar perfeitamente, para como que é produzida uma fonte energética para a nossa musculatura, para que ocorra contrações musculares, para que ocorra a funcionalidade dos nossos órgãos do nosso corpo, né? Como, por exemplo, o nosso coração, que não pode parar de bater, que são contrações involuntárias. Quais são as fontes energéticas que está utilizando para que façam essas contrações involuntárias? Tudo isso a gente estuda. E por último, o conteúdo, pessoal, que a gente vai ver na nossa disciplina de fisiologia do exercício é sobre o sistema cardiovascular e exercícios. A gente vai estudar sobre esses 4 temas aqui específicos da nossa disciplina.
tudo que a fisiologia do exercício estuda no nosso corpo. Então, pessoal, também tem essa questão. Não se aprendam algo que a gente vai apenas ver sobre fisiologia do exercício na nossa disciplina. Tem muito mais que a gente pode buscar aí através de artigos científicos e livros que tem disponível para vocês também na faculdade e também pela internet. Tem vários conteúdos que vocês podem buscar e estudar. E outra questão, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo, pega um caderninho, deixe do lado, anote suas devidas dúvidas e deixe para a gente tirar essas dúvidas no finalzinho da nossa aula, ok? Bom, pessoal, continuando aqui sobre o nosso conteúdo de hoje, a gente vai falar sobre o quê? Fisiologia do exercício e vamos falar sobre a homeostase e o estado estável. Pessoal, homeostase ou homeostasia e estado estável são dois termos totalmente diferentes. Geralmente, quem estuda a fisiologia do exercício se confunde muito com esses dois termos, né? Com esses conceitos que esses termos trazem para a fisiologia do exercício. Hoje, a gente vamos dar início a quê? A homeostase. Se der tempo ainda hoje, a gente vai concluir o estado estável ainda hoje. Beleza? Mas esses dois termos aí, eles são bem parecidos. Então, cuidado dentro do estudo da fisiologia do exercício para vocês não confundirem os determinados conceitos, suas definições em relação à homeostase ou homeostasia e também ao estado estável, ok? Então, vamos lá. Pessoal, dentro do nosso corpo, que a gente já estudou, claro, a gente sabemos que nosso corpo, nossos órgãos e tecidos são formados o quê? Por células. Então, são trilhões e trilhões de células que formam o nosso corpo. Então, entre as células, pessoal, tem chamado o quê? O líquido extracelular, onde a gente estuda lá dentro da fisiologia humana. O líquido extracelular são o quê? Os nutrientes que a gente precisa para o nosso corpo funcionar perfeitamente, né? E a homeostase, ela trabalha com, pessoal, essa homeostase. O que é essa homeostase? Ela é o quê? Ela é um sistema de transporte de troca de líquidos extracelulares, que são esses nutrientes como oxigênio, fontes energéticas de carboidratos, de gordura, as próprias proteínas, algumas moléculas de íons que funcionam para o nosso corpo, como a permeabilidade seletiva na membrana plasmática. Não sei se vocês lembram desse conteúdo, mas dá uma recapitulada nele, sobre permeabilidade seletiva, onde tem aquela troca de sódio e potássio dentro da célula. Pois é, tudo isso é estudado dentro da homeostase ou homeostasia. Até mesmo, pessoal, quando estamos falando de sistema nervoso central, onde passam os dendritos, o corpo, no axônio, tudo isso acontece o quê? Bomba de sódio e potássio, né? Ou a permeabilidade seletiva, onde há trocas de íons positivos e negativos ali para poder passar informações para os nossos órgãos e tecidos. Então, a homeostase, ela trabalha em quê? Em equilibrar esse sistema de transporte de troca de líquidos extracelulares, que a gente vai ver quais são esses líquidos extracelulares. Bom, outra coisa que a homeostasia estuda, a origem dos nutrientes do líquido extracelular. De onde é que vêm esses nutrientes para o nosso corpo? Então, a homeostase consegue equilibrar isso e identificar. E também a remoção desses produtos finais do metabolismo. Consumir os alimentos que a gente consome são nutrientes, consumir eles, absorver os nutrientes necessários para o nosso corpo, e agora a gente tem que entender como que funciona o quê? A remoção desses determinados produtos que não funcionam mais para o nosso corpo. E tem várias formas de vocês secretarem esses tipos de nutrientes do nosso organismo, que a gente vai ver no decorrer da nossa aula. Outra função, pessoal, da homeostase ou homeostasia é o quê? Regulação das funções corporais. Já está falando, eu falei para vocês o quê? De equilíbrio, né, que ela faz dentro do nosso corpo. Mas já estamos falando o quê? De regulação das funções corporais. O que são uma dessas regulações das funções corporais, pessoal? Principalmente o quê? A temperatura do nosso corpo. O nosso corpo, a homeostasia, com essa regulação das funções corporais, funciona como se fosse um ar-condicionado. Por exemplo, fora lá na rua, durante o dia, ou uma tarde bem quente, tá o quê? Seus 42 graus ali, né? Beleza. Se você for para a rua nos seus 42 graus, 45 graus, que está ali naquela temperatura, a homeostasia vai fazer o quê? Vai tentar equilibrar a temperatura do seu corpo e adaptar ela àquela temperatura. Ah, professor, mas minha temperatura vai ficar 45 graus? Não.
ela vai adaptar a temperatura do seu corpo. Lembrando que a temperatura do nosso corpo normal chega a ser a 37 graus a 39 graus Celsius dentro do nosso corpo. Então, ele vai sempre fazer o que, homeostasia? Tentar equilibrar essa temperatura normal do nosso corpo para o que está na parte externa. E da mesma forma, é como o exemplo do ar-condicionado, pessoal. Se lá fora está 45 graus e você está dentro do seu quarto com o ar-condicionado ligado com 21 graus, então ele vai equilibrar sempre a temperatura do seu quarto referente ao que? A temperatura do estado externo, né? Que é a parte de fora da sua casa. Então ele tem esse sensor de equilibrar a temperatura do seu quarto. A mesma coisa é o seu corpo. Ele tem um sensor, um sistema sensorial no seu corpo que ele consegue equilibrar a temperatura do seu corpo referente à temperatura externa. E também temos também a questão da proteção do nosso corpo, né? Da homeostase com as células. Então, essa é alguma das funções da homeostasia, pessoal. Como eu falei para vocês, pessoal, sobre as células do ser humano ela é composta por trilhões de células, né? Tem um número exato ali, mas não tem um número exato, porque cada célula tem o quê? Tem sua função específica e suas características. Exemplo, células de composição dos tecidos e as células dos neurônios. As células dos tecidos, pessoal, que são nossos órgãos, tecidos musculares, têm uma composição. Já as células dos nossos neurônios já têm outra, né? São totalmente diferentes. As células dos nossos tecidos é mais por composição, para fazer a formação de um tecido, um órgão. Já as células do neurônio já servem mais para passar informações para esses determinados tecidos e órgãos. E ela também, claro, tem a capacidade de reproduzir células adicionais. As células, pessoal, elas morrem, mas também elas podem se reproduzir se duplicando, beleza? Continuando aqui, pessoal, vamos falar aqui sobre o líquido extracelular. O que é esse líquido extracelular? Para que vocês entendam e vocês tenham essa breve recapitalização sobre fisiologia humana. 60% do nosso corpo é composto por quê? Por líquido. Então, nosso corpo, pessoal, tem muita composição de água, beleza? Então, por isso que é importante estar sempre consumindo água. E 60% do nosso corpo é composto por líquido. E 1/3 dele, pessoal, está fora da célula, que é chamado de líquido extracelular. Professor, mas dentro da célula não tem água? Sim, tem moléculas de água. Mas o que? O líquido extracelular está cheio de nutrientes. Extracelular, fora. E o meio intracelular da célula também tem água, mas também tem seus nutrientes. Por isso que há a permeabilidade seletiva. As trocas desses determinados nutrientes pela bomba de sódio e potássio. E a permeabilidade seletiva, ela seleciona o que deve ou não entrar para dentro de uma célula ou órgão ou tecido, já que os órgãos e tecidos são formados por essas devidas células. E o meio interno constante, né, pessoal? E o que são esses nutrientes que estão no líquido extracelular para o nosso corpo? Como vocês podem ver aqui, nesse último tópico, está falando que são esses nutrientes que são importantes para o nosso corpo. São o quê? Os oxigênios, a glicose, a gente também vamos estudar sobre a glicogênese, vocês entenderam como ela como fonte energética. Vamos falar também de quê? Íons, os íons que são importantes como sódio, potássio, cloreto, como também aminoácidos, que são as proteínas, os lipídios, que são as gorduras, entre outras fontes energéticas que são absorvidas através desses determinados nutrientes, ok? Pessoal, eu vou estar encerrando aqui com vocês essa primeira videoaula, ok? Vou estar encerrando essa primeira videoaula. A segunda videoaula já vai estar disponível para vocês na plataforma, para vocês assistirem e daí anotarem suas pequenas dúvidas, para a gente ter uma breve discussão no Meet após o encerramento dessas videoaulas, ok? Então, eu espero vocês na segunda videoaula, espero que esteja bem claro o conteúdo. Qualquer dúvida, eu vou estar disponível para vocês.